Boa tarde, companheiros, companheiras, professores, professoras, trabalhadores, trabalhadoras do Goan também. É com alegria que a gente começa os trabalhos dessa tarde, desse primeiro dia de conferência, da 4ª Conferência de Educação do Simproja. E essa mesa de agora, a segunda mesa da conferência, vocês podem observar na programação que vocês receberam, é a mesa Impactos das Novas Tecnologias e Inteligência Artificial na Educação. Nós teremos 2 pessoas convidadas, o professor Wellington Pinheiro dos Santos, da UFPE, e a presidenta da APP, Sindicato do Paraná, a professora Valquíria Olegário Mazeto, que vão fazer a discussão com a gente. E aí eu queria começar chamando a professora. Saudação, a professora Valquíria. E o professor Wellington também. E aí a gente faz uma breve apresentação. Professor Wellington, por favor. Obrigada. A gente faz uma breve apresentação e a gente pede que vocês se caracterizem, por favor. A professora Valquíria Mazeto é graduada em Geografia, com especialidade em Planejamento Geoambiental pela Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão. É também mestra em Educação pela Universidade Federal do Paraná. É professora da Rede Estadual de Ensino no Estado do Paraná e é presidenta da APP, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado do Paraná. Como tem que fazer a autodescrição, vou falar sem o microfone, para o companheiro poder localizar o palco. Eu sou uma mulher parda, de estatura mediana, visto hoje uma saia de linho cru, tênis branco, com camiseta preta, onde está escrito mais livros, menos tela, blazer, e tenho cabelo preto e uso óculos, para poder acompanhar a mesa da manhã. A maioria usava óculos, o professor não estava, também usa óculos. Boa tarde, gente. Vou aqui fazer a apresentação do professor Wellington. O Wellington possui graduação em Engenharia Eletrônica, Elétrica e Eletrônica, e mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande e atualmente é professor associado do Departamento de Engenharia Biomédica do Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE, atuando na graduação em Engenharia Biomédica e no programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica, do qual foi um dos fundadores em 2011. Fundou o Núcleo de Tecnologias Sociais e Bioengenharia da Universidade Federal de Pernambuco. É também membro do programa de pós-graduação em computação da POLI, da UPE, e é coordenador do eixo de computação biomédica e bioengenharia do Instituto Nacional de Tecnologia, o I6. O currículo do homem é grande. Tem experiência nas áreas de engenharia biomédica, ciência da computação, atuando principalmente nos seguintes temas: processamento digital de imagens, reconhecimento de padrões, visão computacional, computação evolucionária, métodos numéricos de otimização, inteligência computacional, técnicas de formação de imagens, realidade virtual, game design, aplicações de computação e engenharia em medicina e biologia, e é membro da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, da Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional, da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e da International Federation of Medical and Biological Engineering, IFMBE.
Boa tarde a todos e todas. Eu sou Wellington, eu sou um homem de pele clara, cabelos grisalhos, estou usando uma calça escura e um blazer escuro, né, e uma camisa clara. Posso pedir para colocar a apresentação? Tá bom. Então, eu queria só começar apresentando rapidamente um pouco do que nós fazemos no Departamento de Engenharia Biomédica para que nós possamos contextualizar melhor, né, a partir de que referencial eu vou falar hoje. Tá? Então, eu sou líder do grupo de pesquisas em computação biomédica. Esse grupo se dedica a construir soluções baseadas em computação para a saúde. E o nosso foco é construir soluções para o SUS. Pode passar, por favor. Então, hoje nós trabalhamos desenvolvendo soluções para apoiar o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Temos trabalhado também com soluções para reconhecimento de emoções em pessoas idosas, com a finalidade de apoiar práticas terapêuticas, especialmente para pessoas idosas que estão em princípios de demência. Temos trabalhado também desenvolvendo soluções para apoio ao diagnóstico rápido de doenças de pele e também da hanseníase. Temos um especial carinho pela saúde da mulher e temos uma larga experiência construindo soluções para o apoio ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Temos também trabalhado com o diagnóstico e predição de doenças como dengue, chikungunya e zika, que são as arboviroses, doenças transmitidas pelos mosquitos. E também tivemos uma experiência no apoio ao diagnóstico rápido da Covid-19. Nosso grupo de pesquisa, ele criou na época, há não tão pouco tempo, né, na pandemia de Covid-19, nós construímos em 2020, no primeiro ano da pandemia no Brasil, uma solução que ela permitia o diagnóstico rápido da Covid-19 sem usar teste rápido, sem usar o RT-PCR, somente a partir do exame de sangue. E isso foi uma solução que funcionou muito bem, nós desenvolvemos gratuitamente e entregamos para a cidade de Paudalho, né, que depois colocou isso no uso no SUS da cidade. Aí, pode passar, por favor? Então, aqui são algumas imagens do que nós fazemos na área de transtorno do espectro autista. Pode passar. Então, esse diagrama é o diagrama de uma proposta que estamos desenvolvendo. Né? Basicamente, nós queremos desenvolver uma tiara para apoiar o diagnóstico de crianças com espectro autista. Tá? E é importante dizer que todas as soluções são baseadas em inteligência artificial. Tá? E aí, daqui a pouco, a gente vai passar também por alguns conceitos que são importantes. Né? Então, a ideia é que a gente possa melhorar esse diagnóstico, que hoje a cidade que diagnostica mais rápido as crianças com autismo é Recife. E Recife passa 462 dias, em média, para diagnosticar uma criança com autismo. E aí nós estamos trabalhando para construir uma tiara que ela permita que em poucas horas se possa conseguir esse diagnóstico. Já temos diversos experimentos, pode passar, que foram feitos a partir da análise por inteligência artificial da atividade cerebral da criança. Então, com uma touquinha, nós estamos usando atualmente dados da Austrália, dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas essa é parte da nossa equipe, né, em parceria com a Clínica Escola de Fono da UFPE. Nós pretendemos desenvolver uma solução especificamente brasileira. Pode passar. Aqui são algumas imagens, pode passar, por favor, da solução que temos desenvolvido para apoiar o reconhecimento de emoções, que é uma coisa muitíssimo importante para pessoas idosas, né? Porque eu vou falar uma coisa que parece meio clichê, mas que ela tem base na ciência e que nós temos utilizado também inteligência artificial para apoiar. É que pessoas que tenham uma vida rica em experiências
gente que gosta de música, de dança, de viajar, de conversar, tem menos tendência a desenvolver demências. E aí, parte das abordagens terapêuticas passa por lidar com a arte. Só que o problema é, como é que a gente vai ajudar as pessoas no SUS, né, os terapeutas no SUS, no sistema de práticas integrativas, a saber que a pessoa está gostando daquela abordagem. Quem aqui já deve ter tido contato, né, e observado mais atentamente pessoas mais idosas na família, deve ter percebido que as pessoas, quanto mais idosas, mais facilmente elas mascaram o que elas estão sentindo. É verdade? Isso se chama modulação. Se chama modulação dos sentimentos. É uma coisa que a gente aprende a desenvolver para poder sobreviver, né? Mas que atrapalha a abordagem terapêutica, porque o terapeuta não sabe se a pessoa está gostando daquela atividade, e se ela não estiver gostando, né, não tem sentido nenhum, né? E aí nós também estamos desenvolvendo, já desenvolvemos, na verdade, soluções, né? Trabalhamos com, pode passar, por favor, trabalhamos com pessoas idosas em casas geriátricas diversas, né? Pode passar. Obrigado. Né? E hoje o nosso sistema inteligente ele consegue reconhecer essas 4 emoções, né? Neutro, felicidade, tristeza, raiva, com 95%, já um pouco mais, né, de acurácia. Pode passar. Tá? Pode passar, por favor. Esse é um exemplo de uma sessão. Pode avançar. Aqui é uma solução que nós desenvolvemos para o apoio ao diagnóstico de doenças da pele. Pode passar. Então, aqui a gente tem quase 90% de acurácia para reconhecer diversos problemas de pele. Tá? A ideia é que a gente possa apoiar por tecnologias baratas e por uma inteligência artificial brasileira, alimentada com dados brasileiros, né, a hanseníase, o câncer de pele e diversas doenças dermatológicas. E também temos desenvolvido, né, soluções para o diagnóstico do câncer de mama. Esse é um dos projetos que nós temos dado mais atenção, porque o câncer de mama é o câncer mais fatal para as mulheres. Ele mata mais do que qualquer outro tipo de câncer. E muitas vezes ele é diagnosticado tardiamente. E nós estamos buscando construir formas de diagnosticar o mais rapidamente possível, tanto otimizando as técnicas que já existem, quanto criando novas. Por exemplo, essa técnica aí que está aparecendo, né, à esquerda é a termografia de mama. A gente busca, através de uma imagem térmica, ver se há diferença na distribuição de calor na mama. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer uma triagem que é melhor do que o autoexame. Embora o autoexame seja importante, mas quando a mulher detecta uma alteração a partir do toque, possivelmente é um caso já avançado. Pode passar, por favor. E aí, também desenvolvemos soluções para apoiar a vigilância sanitária, né, vigilância epidemiológica. Aqui é um trabalho com parceria com a Prefeitura do Recife. Tivemos uma parceria com a Universidade de Londres e nós conseguimos prever, utilizando informações de um ano antes, conseguimos prever quantos casos vão acontecer de dengue, chikungunya e zika e onde esses casos vão acontecer. E aí isso é importante para poder mobilizar as equipes dos agentes, né, aqueles agentes de segurança, de controle de epidemiológico, né? São aqueles que visitam as casas e aí pedem para entrar e colocam lá o veneninho para controlar os mosquitos. Pode passar, por favor. Pode avançar. Né? Pode avançar. E, né, por último, a gente também construiu a solução que eu falava para vocês, né, do diagnóstico rápido da Covid-19. Tá? E aí nós conseguimos construir um sistema que ele fazia a predição dos casos de Covid. Adaptamos essa tecnologia
das arboviroses para a Covid-19. Aquelas imagens ali, aquela imagem ela é bem terrível, aquela que está ali do mapa do Brasil. Aquilo bem vermelho, lá na Amazônia, é Manaus e os municípios ao redor de Manaus, quando houve a crise do oxigênio, da falta de oxigênio, né? E a gente conseguiu detectar isso com um mês de antecedência, né? Pode passar, pode avançar, por favor. E esses trabalhos especificamente da Covid-19, nos rendeu o Prêmio Nacional de Inovação em Engenharia Biomédica no SUS. Tá? Pode passar. E foi um prêmio da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, com a Boston Scientific, que é uma grande indústria farmacêutica. Pode avançar. E essas são ações que fazemos junto à comunidade de professores e professoras de ensino médio. Essas são imagens, pode passar, por favor, da nossa oficina chamada Neurociência na Escola, onde nós buscamos capacitar professores de física, matemática e biologia a partir da neurociência, ou seja, como é que, conhecendo o cérebro e conhecendo inteligência artificial, eu posso construir ferramentas, abordagens, que vão fazer com que o estudante queira aprender mais física, queira aprender mais biologia, queira aprender mais matemática. E aí foi um trabalho de alguns meses que nós capacitamos esses professores e professoras nessa tecnologia. Pode passar. Aí aqui são membros da nossa equipe, eventos que desenvolvemos, por favor. Pronto. E aí isso é um pouco do que a gente faz, né? Então, na interface entre o serviço de saúde, a formação em engenharia e em saúde, né? E a inovação para o Sistema Único de Saúde. Eu espero que nessa conversa a gente possa aprender muito, né? Eu possa aprender também a partir dos questionamentos de vocês, e a gente possa, né, se provocar mutuamente a respeito do papel da inteligência artificial na educação e também no mundo do trabalho. Obrigado. Então, vou passar a palavra para a professora Valquíria. Pode aproveitar bastante, porque o professor usou pouco tempo, né? Foi, mas eu acho que é bom porque garante o debate, né? Obrigada, querida. Cochichei aqui quando ele terminou, ele... Nossa, sobrou uns tempos que eu vou usar. Bom, vamos lá. Primeiro, vou aqui as minhas anotações, antes de que os meninos, né, já estão ali, mas que passe. Então, primeiro, quero agradecer o Simproja pelo convite, né, na pessoa do Marcelo, que foi quem esteve no último Conselho Nacional de Entidades da CNTE, e o Heleno passou ali um pouco de como a tecnologia tem entrado na educação, quem dera fosse assim, só, dessa parte boa de formação, de pesquisa, né, para o bem comum, uma vez que elas são disponibilizadas para o SUS. Então, e aí trouxe o caso do que tinha acontecido na educação no Paraná, e aí o Marcelo fez o convite, né, a Rita e a direção operacionalizaram minha vinda. Alguns de vocês estiveram ontem no fórum, né, então, aí o pessoal do Sintep, aproveitando a vinda, a gente fez uma fala ali no fórum ontem sobre um processo que a gente está passando no Paraná, de uma tentativa do governo de venda das escolas públicas, né, de privatização das escolas públicas. Então, quero aí agradecer a oportunidade de estar podendo conversar um pouquinho com vocês. A segunda, de manhã, apareceu um pouco nas falas da importância do sindicato, né, da importância da gente estar aqui, desse momento. Eu vou dizer assim que a minha presença aqui só é possível por conta da luta sindical. Diferente do professor, que é um pesquisador, quando a gente busca na plataforma, ou nos lattes, ou quem pesquisa, né, aparece. No nosso caso, não.
Porque nós somos professores da educação básica, o nosso trabalho não tem a possibilidade da pesquisa na educação básica, né? É só o ensino, e a gente só se conhece na luta. Então, assim, eu conheço alguns de vocês da luta, e são os nossos sindicatos congregados ali na CNTE, que daí nos organiza enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação, que é possível com que a gente se conheça. Então, assim conheci aqui do Simproja, do Sintep, e agora a gente vai ampliando aí os companheiros e companheiras, sejam de outros sindicatos, mas da base deste sindicato municipal. Falando em sindicato municipal, a presidenta, né, aqui, a Séfora aqui de manhã esteve conosco, mas está ali acidentada, né? Ela diz, esse sindicato, nós somos sindicato municipal, mas nós somos enxerido. Não, vocês são ousados. A base municipal é o início de tudo do processo educacional. Eu fui professora municipal por 14 anos. Fui filiada ao meu sindicato municipal, então alfabetizei, não gostava da alfabetização, mas trabalhei com educação infantil, e aí acabei trabalhando mais com as séries finais ali, né, que agora é 5º ano, a minha época era 4ª série, né? Então, a minha época parece que faz tanto tempo já, né? Faz, mas esse ano eu completo 30 anos de magistério, de atuação na educação. Então, quero parabenizar o Simproja, por ser um sindicato municipal e que ousa fazer debates como esses e trazer profissionais que possam agregar na nossa formação, porque são esses os nossos espaços formativos. É muito difícil a rede, né, governamental, seja ela municipal ou estadual, que promove espaços formativos para que a gente possa tanto refletir sobre a nossa prática, mas também agregar outros saberes que nos ajudam na prática, que a gente não tem normalmente acesso. Então, acho que é bastante importante vocês estarem aqui. De manhã já foi dito e eu quero reforçar. Sim, tenho certeza que muitos outros gostariam de estar aqui. Então, vocês aproveitem essa oportunidade. E a outra quero parabenizar vocês por fazerem uma conferência em dia letivo. No Paraná, nós não conseguimos. As nossas atividades sindicais precisam ser sempre em finais de semana ou recessos escolares. Nós tivemos um congresso recente de educação, que foi no recesso escolar. O recesso é para professores, né? Os funcionários da educação não têm aquele recesso do meio do ano, e a gente teve que negociar com a Secretaria de Educação para que os funcionários pudessem repor depois os 3 dias que eles saíram para poder participar do congresso, porque o ponto não foi liberado. Então, assim, das dificuldades de nos organizarmos. Conforme vai ficando mais duro o governo, também vai pesando a mão sobre a nossa organização e vai dificultando com que a gente possa se reunir dentro de um horário de trabalho, né, num dia letivo, que a gente possa, porque aqui a formação é um processo formativo e é um direito nosso, né, nos organizarmos sindicalmente. Mas nem sempre isto é garantido. E aí quero passar, então, bem rapidamente aqui, que eu anotei da manhã, pelo tema da educação, da conferência. Quero também, mais uma vez, parabenizar o sindicato pelo tema, porque essa educação humanizada, e aí quero parabenizar, né, o professor que me antecedeu, porque a gente vai ter aqui 2 faces da tecnologia, do uso da tecnologia. Sim, uma delas é essa que o professor Wellington traz, que caminha para isso que a gente defende de uma educação humanizada. Sim, o nosso sonho, e eu falo isso com bastante tranquilidade aqui, porque estamos entre educadores, é de que cada criança daquela que a gente vê sentadinho na nossa sala possa chegar onde nós estamos ou onde o professor Wellington está. Porque eles sonham em ser investigadores, pesquisadores, cientistas.
E os que não sonham, a gente fomenta neles este sonho. Porque nós trabalhamos com estudantes da escola pública, na sua diversidade, mas na sua carência também. E a diversidade passa por este lugar. Muitos dos nossos estudantes vêm de famílias não letradas. A casa não é uma casa letrada. Não tem uma revista, às vezes os pais são analfabetos, e é um processo que este mundo do saber, de sonhar com a universidade, não existe. Eu sou a primeira da minha família a ir à universidade. E isso é recente, né? Claro, depois de mim, outros dos meus primos foram. Para o meu filho, que cresceu comigo nessa militância na educação e transitando pelo espaço universitário, era uma ideia como que natural pensar já no ensino médio o que faria no ensino superior. Tanto que terminou o ensino médio o ano passado e está lá cursando Engenharia da Computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, mas essa geração é a nossa, são os nossos filhos. Porque nós, para eles, esse espaço de sonhar com a universidade é normal. Isso não é normal, isso é produzido culturalmente por nós. Se a criança não vem deste espaço letrado, é negado a ele até o sonho de ser um profissional que passa pela universidade. Alguns deles não têm isso no horizonte. E somos nós quem produzimos isso lá na escola. Nós que atuamos, eu atuo hoje só na rede estadual, nas escolas da rede estadual, que a gente pega ali, séries finais, lá no Paraná, todas as séries iniciais é municipal. Tudo está municipalizado. E o Estado responde pelas séries finais do ensino fundamental e o ensino médio. Nós, quantas vezes fazemos mutirão na escola para inscrever os estudantes para a taxa de isenção do vestibular ou para fazer as inscrições do Enem, a inscrição do vestibular na escola. Porque, do contrário, eles não terão acesso. Então, assim, estar neste lugar, fazer este desenho, é isso que, assim, eu acho que a fala do professor Wellington, de como a pesquisa, como a tecnologia pode ser usada na pesquisa, que vai para um serviço público, que se transforma e pode se transformar em uma política pública para todo mundo, essa é uma face da tecnologia que nós defendemos. E aí, mesmo nos problemas que eu vou apresentar, isso precisa ficar muito nítido para nós, de que nós não somos contra a tecnologia. Aliás, está todo mundo aqui com o seu smartphone, com as suas redes sociais, o pessoal da comunicação ali, todos com os seus computadores, faz as fotos, já sobe para as redes. Isso só seria possível com a tecnologia que existe hoje. Eu sempre brinco lá no Paraná, que vocês também já têm, que eu não quero voltar a fazer livro de chamada na caderneta impressa. Que você passava a nota, errava, a gente virou perito em colagem, né? Que a gente cortava aquele quadradinho desse tamanho, colava, para não ter que refazer o livro inteiro de volta. Agora não. Agora a gente tem o livro de registro online, que a gente pode fazer a chamada, o pessoal da secretaria já puxa as notas, já gera o relatório, e eu não tenho que ficar entregando aqueles canhotos com 500 notas que eu tinha que lançar em vários lugares antes de fazer a entrega. Mas a tecnologia não é usada só para uma sociedade humanizada, que é o que foi trazido aqui pela manhã. Eu acho que a senadora trouxe bem esse olhar do que para nós é essa sociedade humanizada, que retrata, e vou me reportar ao professor algumas vezes, nessa concepção de que eu vou usar o que está sendo desenvolvido, pesquisado, descoberto, para o bem desta comunidade no seu
aspecto geral. E aí a gente entra também ali no outro conceito do sustentável, que também foi trabalhado pela manhã, não só na perspectiva do ambiente ambiental. Quando a gente fala em sustentável, a gente sempre já pensa no meio ambiente. Mas nesse processo todo, nós também temos uma apropriação da tecnologia para um uso que não é para o bem comum, mas que é para o bem privado, que é para favorecer, produzir dados, e alguém vai levar a vantagem do uso dela, e nem sempre somos nós. Fiz questão ali, no tempo rápido que o professor falou, mas assim, dessa relação com a formação de professores lá na escola. Nós temos bastante tecnologia na escola hoje, mas nem todas elas têm essa finalidade de, primeiro, nos ouvir, ou de trazer elementos que complementam a nossa prática e que melhorem a aprendizagem do meu estudante. No Paraná, e foi para isso que eu fui convidada, nós estamos hoje, na segunda gestão de um governo conservador, autoritário, e que tem uma ligação, e o seu projeto de Estado, o seu projeto de sociedade, é o projeto neoliberal na sua forma mais pura possível. Sim. O recurso público tem que servir para enriquecer ainda mais o capital, os capitalistas. Ele não pode, o serviço que a gente olha como direito público, lá é olhado como mercadoria que pode ser vendida. Tanto que nós estamos lá enfrentando agora uma proposta de privatizar 204 escolas da nossa rede, que é uma venda. A gente usou o termo venda porque ele é mais fácil de entender. Porque nem é venda, ele vai dar a escola e o dinheiro da escola para o empresário fazer a gestão e as contratações, e parte deste recurso, que está previsto no processo, vira lucro para o empresário, e ele vai tendo bonificações, ampliação do lucro, ao bater metas estabelecidas pela secretaria. Então, é o nosso dinheiro público que poderia estar sendo investido na escola, porque se tem alguém que quer uma escola de qualidade, somos nós. Conversava com uma companheira na fila do almoço e ela dizendo: troco parte do meu salário para a gente ter uma escola em que eu chego e tenho condições de trabalhar num ambiente gostoso, tranquilo, arejado, né, que não tem um calorão, ventilador caindo, o eco da nossa voz vai para todo canto e que você termina o dia exaurida. E nem foi tanto pela relação com os estudantes, mas é do ambiente essa condição de trabalho. Então, nós temos lá, então, esse processo de, ao invés de investir na educação básica pública, eu digo, vocês são incompetentes. O Estado diz isso, claro que de outra forma, de uma forma mais bonita, mas ele diz que ele não consegue dar a mesma qualidade para a educação nas 2.100 escolas da rede, por isso ele precisa privatizar. Isso porque está aí a gargantear agora, que é a melhor educação do país, porque ficou no primeiro lugar do IDEB no ensino médio, né, pela segunda vez consecutiva. As incoerências. Então, lá, esse processo de privatização da educação não começa com agora a venda das escolas. Começa em contratação das fundações, e aí, Fundação Lehman, todas que vocês quiserem listar, né, para formular a política pública da educação, executar e fiscalizar. Hoje, a formulação da educação no Paraná não é feita pela Secretaria de Estado da Educação. Ela é feita por consultores dessas fundações que estão dentro da secretaria. Aqui veio para cá, então, o secretário de Educação, que já foi secretário municipal de Educação em São Paulo, que vem também dessas fundações e que, no seu currículo, tem como vantagem
ter introduzido a educação digital já nas séries iniciais, na Prefeitura de São Paulo. Então, lá nós temos esse processo de, primeiro, padronização da rede, porque na padronização eu consigo controlar mais fácil e eu consigo exigir os mesmos resultados, como se cada escola nossa, na sua comunidade que está inserida, fosse igualzinho em todos os lugares. Então, eu posso padronizar. Aí, eu padronizo e lá mexeu nos tempos escolares, mexeu na organização curricular, padronizou literalmente. Então, a mesma quantidade de aulas de educação física, disso, daquilo, tem em todas. Nós temos regiões fronteiriças com a Argentina, com o Paraguai. Então, nessas regiões, algumas das escolas tinham o espanhol como língua oficial e não o inglês. Virou tudo. Virou o inglês e o espanhol, que oferte num excelente, se quiser. Mesmo que seja área fronteiriça. Então, padronizou, aí controla, vigia e pune. Nós fizemos esta imagem, ela é de um material que a gente sempre faz, para disputar com o Estado as semanas, aqueles dias pedagógicos que a gente tem na escola. Então, lá o Estado produz o material e nós produzimos um contraponto. Esse, eu acho que é do ano passado. Como esse ano a gente está discutindo a privatização da escola, então, agora a de julho foi essa. Eu vou deixar alguns exemplares aqui, que é do Não Venda a Minha Escola. É um material para a categoria, para o debate naqueles dias. Isso aqui foi parte da capa de um desses jornais que a gente trabalhou com a questão das plataformas. Vou pedir para você passar. Essa também era, aí, então, uma dos materiais feitos. E aí a gente traz ali Milton Santos dizendo que, sem essas fábulas e mitos, este período histórico não existiria como ele é. Né? Que também não seria possível a violência do dinheiro. Este só se torna violento e tirânico porque é servido pela violência da informação. Então, hoje, tudo é informação. Pode passar. Então, um pouco da caracterização deste período, né? Dessa emergência de uma nova forma do capitalismo, de se apropriar, como é que eles se enriquecem, como é que se apropriam em cada etapa. Esse período é o período da financiarização, de uma exploração predatória, da vigilância e da informação. E aí a gente vai passar pelos algoritmos, pelos apps, né, pelos aplicativos, pelas plataformas. Pode passar. As plataformas, elas vão controlar desde os meios de produção, passa pela comunicação, passa pelos meios sociais e vão impactar na nossa forma de consumo. Pode passar a próxima tela. Então, nós vamos ter ali, eu trago alguns exemplos de algumas plataformas que a gente conhece, algumas, se não todas. Primeiro, de comércio, né? Mercado Livre, Magalu, Shein, Shopee, e aí vai. Bancos, Nubank, CC Bank, Inter, Next, esses bancos não existem na sua forma física. Eles não têm nenhuma agência. Né? Essa coisa de quando a gente... O bancário... Ontem a gente estava no espaço dos bancários lá. Né? Não existe. Esses bancos aqui nem precisam de trabalhadores bancários como a gente precisava. Eles só existem no mundo virtual. As redes sociais, o X, que está aí agora na briga, né? Alexandre de Moraes, que não deixou o X ficar no Brasil, não respeita as regras, não pode ficar mesmo. Né? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, e aí vai. Twitter não, que agora é X. As plataformas de mobilidade que a gente usa, a gente não concorda com a precarização do trabalho, mas a gente usa. Né? E a gente discute por que às vezes não tem uma plataforma dessa que seja estatal. Uber 99, Rappi, iFood, Zé Delivery, né? De aluguel. Daí as maiores, a Amazon, Microsoft, IBM. E aí vai. Pode passar. Pode passar essa também, que era um pouco das consequências. Mas vamos entrar nas plataformas educacionais.
trago ali alguma observação que é importante para a gente, assim, elas não são só plataformas educacionais, aquelas que a gente usa para ajudar na aprendizagem. Elas são, ao mesmo tempo, plataformas tecnológicas, educacionais, econômicas, políticas, sociais e ideológicas. Assim como qualquer outra ferramenta didática. O livro didático também é ideológico. Tanto que a gente faz lá uma peneira, tem uma comissão que escolhe que livro didático vai compor o Programa Nacional do Livro Didático. Nós, na escola, a partir dos já selecionados, ainda vamos olhar aquele que melhor debate com a nossa realidade, porque alguns deles trazem a forma de apresentar a ciência acumulada de uma forma que a gente não quer a abordagem. Quantas vezes a gente vê a história sendo contada de uma forma nos livros que não é a nossa forma de contar? As plataformas também são. Elas são recursos didáticos, mas elas também são ideológicas. E elas vão ganhando um espaço na educação e fazem esse gerenciamento do fluxo de dados que vai afetar a nossa vida escolar como um todo e vai, óbvio, impactar tanto na gestão escolar quanto na formulação dos currículos. Pode passar. Aí, as plataformas elas compõem uma política educacional internacional, que é das reformas educacionais. E, normalmente, essas reformas elas estão ligadas às agências mundiais. Banco Mundial, BID e tudo mais. O Heleno, eu não sei se ele já trabalhou com vocês, imagino que sim. Ele tem uma pesquisa da Internacional da Educação, que vai mostrando, nos documentos do Banco Mundial, de 40 anos atrás, todo este desenho ideológico que está posto hoje. Não é novo, nada disso é novidade. As ferramentas é que mudam, mas o objetivo é o mesmo. E aí o próprio Banco Mundial tem hoje uma política para o Brasil de ampliar o acesso à tecnologia. Só que isso está chegando para nós de uma forma atravessada na escola. Pode passar? Então, eu trago aqui um pouco o professor Freitas para a gente olhar algumas das características desta reforma educacional no que diz respeito à tecnologia. Então, nós vamos ter uma estandartização da educação. A gente vai lendo e vai se vendo, né? Com a fixação de normas de desempenho e da melhoria dos resultados educacionais. Quando criou o IDEB no Brasil, a nossa vida virou um inferno. Porque se aquele processo, e é necessário um processo de avaliação em rede, necessário para você planejar o novo passo do que é que precisa, de onde precisa mais, onde precisa menos. Mas nós viramos numa competição de nota do IDEB e as redes, ao invés de melhorar a estrutura da rede e a aprendizagem dos estudantes, passou a treinar os estudantes para fazer o SAEB, para fazer aquela prova, no padrão, e aí municípios e estados estabeleceram provas regionais para treiná-los, e todos os outros saberes ficaram secundários, e só português e matemática tomam a centralidade, porque são os saberes avaliados naquela prova. E isso é para o mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem o IDEB, que dá premiações. Aí, a lógica inverteu. Ao invés do olhar da avaliação, quem mais precisa, o que menos tira a nota é punido e o que mais tira a nota é premiado. E aí virou a loucura que virou as nossas vidas, na pressão de não reprovar ninguém, de não ter evasão, de não ter não sei o quê, para ter a tal da nota. A nota da prova é a variável do IDEB mais difícil de controlar, mesmo treinando a molecada. Aí, o que as gestões fazem? Controlam os outros elementos que compõem a nota do IDEB, que é o fluxo escolar. Então, ninguém pode reprovar mais, mesmo que não se apropriou ainda de todos os conhecimentos da etapa, não que a gente defenda a reprovação, muito pelo contrário.
Mas a gente também não defende uma aprovação automática sem nenhum conhecimento para. E não é uma aprovação que eu olho e digo, ele tem minimamente condição, ele vai amadurecer no outro ano e ele consegue se apropriar do que ele não se apropriou aqui. Não, essa criança vai sendo empurrada, série a série, até sair como um analfabeto funcional e, quando não, um analfabeto de verdade. Porque é comum a gente ter estudantes no 5º ano indo para outra etapa com a leitura, alfabetização pré-alfabetizado e no cálculo ainda também com precariedade de conhecimento, a gente olhando com desespero e pensando, não tem como ir, mas tem metas de aprovação. Esse ano nós passamos, lá no Paraná, pela vergonha de, em fevereiro deste ano, ter que rever conselho de classe final do ano passado, e o estudante que tinha reprovado, que não tinha feito nada ao longo do ano, chegar na escola e estar aprovado. Nem ele sabia. Dele chegar e falar assim, nossa, eu passei? E os alunos da sala dele também olhar assim, fulano passou, professor. E os professores fazerem cara de paisagem para não ter que assumir que foram obrigados a rever o conselho de classe, porque as escolas tinham reprovado mais do que as metas que cada escola tem para reprovação. Então, essas reformas, como elas buscam o resultado do IDEB, não é da aprendizagem, então eles vão fazer este controle em larga escala. Então, por isso, as provas que a gente chama de prova estandartizadas, porque elas são em larga escala. Aí, já comentei, o foco em português e matemática. Tem um padrão mínimo de financiamento com retorno garantido, e aí, no nosso caso, lá da privatização é um dele, porque, assim, se a gente foi acusado de doutrinadores, porque nós tínhamos um público cativo que eram obrigados a nos ouvir o tempo todo, esse era um dos argumentos, para a empresa, isso também é verdade. O estudante vai ficar, obrigatoriamente, 10, 12, 14 anos na rede. Então, é um investimento com retorno garantido. Assim, se eu vendo uma plataforma, ou eu vendo algo, ou eu pego essa escola para fazer a gestão, eu tenho os clientes por muito tempo de forma garantida, porque ele não pode sair da rede. Mesmo que ele troque de escola, ele continua na estrutura da rede. Então, a rede comprou, não tem nenhum risco de perda deste negócio. Usa modelos da gestão empresarial, quando não, o incentiva às várias formas de privatização. Qual é o risco e por que a nossa crítica à gestão empresarial? Porque educar não é produzir sapato. Não é a mesma coisa. Eu não consigo exigir um padrão de qualidade para o produto, que todos os produtos saiam iguais. Porque nós não somos iguais. Né? Nós temos lá 25, 30, 35 crianças ou adolescentes na nossa sala. Cada um deles tem uma forma de aprender e um tempo de aprender, que eu também acho uma violência, o Programa Federal do Alfabetização até os 8 anos de idade. Não que não seja a idade ideal para, mas eu não posso exigir que todos e todas, aos 8 anos, já estejam todos e todas alfabetizados, porque a gente sabe que nem todos e todas serão alfabetizados até os 8 anos, porque eles têm tempo diferente. E aí, quem tem tempo diferente, ou quem tem necessidade educacional diferenciada, o que normalmente faz? Tem problema. Manda para fazer um laudo. Se ela for agitada demais, dá uma Ritalina para ela. Se ela for de menos, dá uma outra coisa para deixar ela mais acelerada. E a gente tem uma fábrica de laudos e de problemas, crianças com problemas, que não necessariamente são problemas neurológicos, mas são pedagógicos. Nós temos crianças com comprometimentos que exigem, sim, mas se a gente olhar bem olhado para uma peneira na sala, muitos deles são deficiências pedagógicas. Não aprenderam no tempo correto, não têm estimulação, uma série de outros elementos que a gente corrige pedagogicamente ao longo do tempo. Mas a gente não pode ser premido
pela pressão do tempo e da produção em escala para aquele estudante que tem um tempo diferenciado de aprendizagem. O professor estava falando dos que têm espectro autista. Essas crianças hoje têm sofrido nas nossas escolas padronizadas, porque eles exigem abordagens diferenciadas e tempos diferenciados para a aprendizagem. Mas não nos é garantido, primeiro, nem a formação para trabalhar com esses estudantes, porque eles são colocados nas nossas salas. Quando nós fizemos faculdade, isso não era discutido na nossa formação inicial, então eu tenho que ter isso na formação continuada, agora, em serviço. Porque essa criança, ela é real para mim em sala de aula. Eu tenho que saber ter a abordagem pedagógica necessária para garantir a aprendizagem. Ela aprende, mas eu preciso saber qual é a forma que eu vou abordar o conteúdo para ela aprender. Não somos iguais, nem aqui. O que eu estou falando aqui, ou o que o professor falou, o que qualquer um falou, vai ser apreendido por vocês, de cada um de uma forma diferente. Porque depende das experiências e do que vocês têm acumulado internamente na subjetividade para poder entender do que eu estou falando. A adoção de políticas de responsabilização e meritórias vinculadas ao desempenho. O sucesso é seu e o fracasso também. Não tem mais o olhar sobre o contexto social, político, econômico. Todos têm a mesma condição de aprendizagem. Ah, vocês não estão ricos, e eu posso dizer isso com toda certeza, sem nenhum risco de errar, porque se tiver alguém aqui rico, vai ser a novidade, né? Então, assim, vocês não estão ricos ainda porque vocês são incompetentes. Porque é muito fácil ficar rico. Ué, tem um monte de receitas para a gente ficar rica. Né? Assim, nós não somos porque somos bem incompetentes. Né? O nosso salário, olha, dá para economizar, fazer um fundo e vai. Porque está tudo em dia, né? Recebe o piso, uma coisa boa. Mas, quando eu coloco isso para a educação, eu tanto responsabilizo os trabalhadores, porque é como se a criança entrou do portão para dentro da escola, o mundo lá fora não influi. Ele está ali, lindo, maravilhoso, e eu vou ensinar e ele vai aprender. A gente vai construir a aprendizagem de forma automática. Não importa se ele sofreu violências, se ele não comeu, se uma série de elementos que a gente tem cotidianamente dentro das nossas salas. Eu tenho estudante que tem casa, comida, vem tranquilo, que a cabecinha dele não está preocupada com outras coisas, mas eu tenho criança que, se ele puder, ele morava na escola, porque a escola ainda para ele é um lugar seguro, porque voltar para casa não é seguro. Mas, quando vai dando o final da aula, essa criança não está na mesma tranquilidade que a outra, com condição de aprender. Vamos nós aqui, gente. Tenho certeza que, nesse número de pessoas que nós estamos, tem gente que está aqui, mas está preocupado com alguma coisa lá de fora, que tem hora que se pega desapercebido do que está acontecendo aqui por conta de outras preocupações. Isso porque somos adultos. E já sabemos administrar esse processo. Ou deveria. A criança não consegue. Passando, o uso das plataformas e o EAD, que de manhã aqui a companheira fez a denúncia da reorganização da educação profissional aqui no Estado, com a chegada do novo secretário. Pode passar. Aqui, então, são exemplos de alguns investimentos das agências internacionais. O Heleno falou pela manhã da Fundação Lehman e o investimento que ela fez para produzir essa reforma do ensino médio que a gente está aí combatendo. Então, eles investem. Então, no Brasil, em 2024, só do BIRD veio 250 milhões para financiar todo esse processo de reforma do ensino médio. Aqui nas regiões Norte e Nordeste, do Banco Mundial,
foi 250 milhões para recuperar a evasão por conta da Covid e fortalecer a gestão educacional das escolas e da rede estadual ou municipal. Só para o Mato Grosso, o Banco Mundial mandou 100 milhões para melhorar o ambiente e as práticas de ensino. E nós lá, 90 milhões para melhorar a qualidade da educação, fortalecer o ensino técnico e construir escolas modelos. Eu não sei se foi Fátima ou se foi o Heleno, que falou de manhã assim, nem sempre... foi o Heleno, que falou do moço da Fundação Lehman, que falou que nem sempre o objetivo deles é lucro. Não é mesmo. Quando o governador assumiu lá, o Ratinho Júnior, e trouxe de secretário o Renato Feder, que é o CEO da Multilaser, aquele empresário de São Paulo, que agora é secretário de São Paulo, ele colocou na secretaria uma equipe de consultores, que são meninos selecionados e treinados por essas fundações, só que ele não conseguia encaixar eles dentro dos cargos da secretaria. Ele pagava o salário deles, eu vou dizer assim, do bolso, da empresa dele, do dinheiro das empresas. Eles pagam, se for necessário. E eu vou dizer que, assim, aqui, muito provavelmente, vocês têm as candidaturas de vocês a vereadores, a prefeitos, ao que seja que for. São trabalhadores como nós, que não têm dinheiro. E nós vamos cotizar entre nós para fazer a campanha dos companheiros. Porque nós temos interesse que eles estejam lá para nos representar e fazer a nossa luta. Como Tereza estava aqui, como Heleno, em espaços importantes, a gente também quer ter. Se nós, pobres mortais, com o nosso rico dinheirinho, nós fazemos isso, imagine o grande capital. Para dar conta do que eles querem, eles vão fazer todo o investimento necessário, mesmo que aquilo não reverta em lucro imediato, porque é também ideológico. É muito mais ideológico do que necessariamente financeiro. Então, pode ser, sim, que a pessoa esteja lá e não esteja ganhando para estar lá. Não precisa. O secretário Renato Feder, quando foi para o Paraná, e mesmo agora em São Paulo, ele é um multimilionário. Ele não precisa do salário de secretário de Educação. E a pergunta é, por que ele está lá? Porque é ideológico. Porque é ideológico. Enquanto a gente tem pudor em fazer a campanha ou falar dos nossos, eles não têm, não. E bota lá quem eles querem, onde querem, para fazer isso que a gente está vivenciando na educação. Pode passar. Eu vou deixar isso aqui, é um fluxograma, né, do projeto do Banco Mundial deste ano, mas o material vai ficar com vocês depois, pode passar. Eu falando do Renato Feder, né? Então, vamos lá. O que o secretário disse? Porque a tecnologia já estava lá há bastante tempo, não tinha problemas com ela. Jesus do céu, vi aqui o tempo. E eu deixei o livro. Mas a pandemia impulsiona o uso delas por conta do isolamento social. Para vocês terem uma ideia da força política e econômica deste empresário, nós, no Paraná, ofertamos as aulas pela TV. Nós, no Paraná, né? A Secretaria de Estado da Educação. E era no canal da Rede Massa, que é do governador. Então, mas, hoje, um canal, uma retransmissora só passa um canal. Eu só consigo ver uma programação naquele canal. Eles conseguiram que o governo Bolsonaro regulamentasse o multicanais durante o ano, no início de 2020. Então, uma mesma emissora consegue passar ao mesmo tempo vários programas, uma grade diferenciada. Então, a Rede Massa, no canal, passava as aulas do 6º ano, do 7º ano, do 8º,
simultâneas. Então, o estudante de manhã, os da parte da manhã, todos assistiam às suas aulas simultâneas no canal de TV. E aí ele faz, porque daí da experiência do Paraná resulta esse livro dele, que vai chamar ali Educação para o Futuro, né? E ele cita, com o sistema funcionando durante a pandemia, tiramos da gaveta outros programas e ferramentas digitais que se tornaram pilares da nossa política educacional. O E, grifo nosso, né? Após o retorno ao formato presencial, aceleramos o lançamento de programas que já prevíamos e que apostam em aplicativos e disciplinas afinadas às novas tecnologias. Hoje, não temos um único professor que seja um iletrado digital. Pelo contrário, nós surfamos na onda e o Paraná saiu da pandemia definitivamente na era digital. A pandemia acelerou um processo que, óbvio, ia chegar, mas, para nós, foi assim, uma avalanche de novidades que não resultaram em melhoria da aprendizagem. Vamos lá. O lucro das Big Techs durante a pandemia, se vocês verem, tem ali 2020 destacado, e aí você vai vendo a curva do lucro, né, ali da Amazon, Apple, e vai Meta, Amazon. Essas são, então, as maiores plataformas que a gente tem operando hoje, né? E o rendimento delas anual. Então, a Khan Academy, que daí é de matemática, muitos de vocês provavelmente têm plataformas nas escolas que usam da Khan, 120 milhões de usuários no mundo, 51,9 milhões de faturamento anual de dólares, não é nem real, né? O Odilo, que para nós lá está sendo usado como leitura Paraná, daí que tem uma série de literaturas ali, são 170 milhões de usuários no mundo, faturamento anual dos 24,6 milhões de euros. E a Alura, que aí ela está sendo usada lá na educação profissional, todos os cursos novos que foram criados, o Estado não contratou professores especializados em. Ele comprou a plataforma Alura, e o professor é um mero tutor que liga a TV, passa a plataforma Alura, e, se tiver alguma dúvida, se ele souber, responde. A partir, mesmo que eu tenha formação na área, eu sou obrigada a usar a plataforma Alura, mesmo que eu sei ensinar aquele conteúdo sem a plataforma. Mas eu sou obrigada a usar a plataforma. Pode passar. Pode passar. Aí, como é que está organizado lá? E eu vou ser bem breve aqui. Então, a gente tem... Nós criamos um polvozinho com seus tentáculos. Nós temos lá todo um sistema... Sim, você tem o modelo. A partir daí, eu preciso implementá-lo na rede. O conteúdo já está todinho nos nossos livros digitais. Eu entro na aula de hoje... Eu já tenho o conteúdo da aula, o slide, as atividades, a proposta de avaliação. Se eu não quiser preparar a aula, eu não preciso mais. A aula está toda lá, dentro da perspectiva ideológica deste projeto. Aí, não é obrigatório o uso. Mas vocês viram a polêmica em São Paulo, em que o FEDER, ao chegar lá, queria abolir a compra do livro didático. Que daí a POSP fez a briga e outros lá compraram. Porque ele produz essa aula e diz, o conteúdo é esse, ministre. Está aí. Você é obrigado a usar isso. Para ter certeza de que eu estou usando ou que eu sigo essa linha, lá eles criaram um programa de formação chamado Formadores. São os pares mesmo, a gente se inscreve, eles produzem o conteúdo e a gente ministra para os companheiros. É obrigatório. Eles reduziram toda a pontuação para qualquer outro curso da universidade, do sindicato. O que mais vale é este, para qualquer classificação ou para progressão de carreira. E está sendo vendido como modelo de formação rápida para a rede inteira e barato no ano. Aí eles têm as tutorias, que são companheiros nossos, e eu vou usar uma expressão, assim, capitão do mato, que vai lá na escola para saber se eu estou cumprindo fielmente tudo que a secretaria mandou. E se eu não estou, sou chamada a atenção, lavrado ata, pressão, assédio, essas coisas que vocês já conhecem.
Eu brincava ontem lá, na hora do almoço. Antes, toda inovação que chegava, a gente dizia, tá, deixa aí. Eu fecho minha porta e lá dentro da sala eu me viro. Agora, eles também descobriram isso e botam um observador dentro da minha sala. O diretor da escola é obrigado a observar minhas aulas, ou a equipe pedagógica, ou vem um desse capitão do mato para observar as minhas aulas, de vez em quando, para saber o que é que eu estou falando ou não para os meus estudantes, ou se eu estou seguindo o programa. Militarização. Se é para a ditadura, a gente já tem a militarização. Nós temos 400 escolas militarizadas hoje na rede, no Paraná, do Estado. As plataformização, parceiros da escola, que é a privatização que a gente está vivendo, e a Prova Paraná, que é o treinamento. Próxima. Essas são as plataformas que a gente tem no Paraná hoje. Um monte. Próxima. Essas são as principais. Inglês Paraná, Inglês Professor, Leia Paraná, Desafio Paraná, Power BI, que controla tudo, e o Programação Paraná. Pode passar. O Matemática, que é o do Ken, Matemática Paraná, do Matific, Redação Paraná, as licenças do Google, e esses são os valores ali. Então, o total hoje que o Estado gasta em plataforma é 146 milhões ano desses contratos. Pode passar. Nós fizemos uma pesquisa com a categoria para saber como é que eles estavam olhando o uso dessas plataformas. Como é que eles avaliavam? Pode passar. 52% acham que é importante, de uma forma geral, o uso das plataformas na educação, como recurso didático. Os contrários eram 40%, e, normalmente, a experiência estava ligada às plataformas no Paraná que são obrigatórias. 73% dos profissionais que responderam dizem que se sentem obrigados a usar. Lá é obrigado mesmo, tem meta semanal, e se eu não uso, daí vem um outro capitão do mato chamado embaixador, que vai explicar e me convencer do quão bom é a plataforma. Pode ir. 43% se percebem coagidos e assediados a utilizar as plataformas. 60% considera ser um erro o governo priorizar as plataformas. Pode passar. E aí, as plataformas que eram mais citadas por eles como as mais utilizadas. O Desafio Paraná, a Redação, a Matemática e o Leia Paraná. Pode passar. Sobre a aprendizagem, 42% consideram que a aprendizagem manteve-se igual. Não alterou com a inserção das plataformas. 36%, que foi o segundo maior resultado, diz que a aprendizagem piorou, porque eu não consigo agora ter domínio das minhas aulas. Eu sou obrigada a seguir um ritmo e usar a plataforma, mesmo que ela não caiba naquele meu processo pedagógico. Pode passar. Sobre as condições de trabalho e saúde, 70% avalia que houve impacto negativo para o trabalho. Pressão, assédio, obrigatoriedade, falta de autonomia, aí vão aparecer vários elementos. 91% destaca a sobrecarga de trabalho. E 67% diz que afetou a autonomia escolar. Pode passar. 78% diz que adoeceram pela obrigatoriedade de usar as plataformas. E 74% considera que o uso das plataformas afetou a sua saúde de alguma forma. Pode passar. Há uma compreensão da rede de que as plataformas em si, elas não são ruins. É a forma como o Estado impõe e o objetivo que ele tem é que as tornam hoje ineficientes na rede e nos adoece. Pode passar. A outra preocupação é, elas não têm na aprendizagem dos estudantes o seu objetivo principal. Elas estão muito mais para gerar dados, para elas serem vendidas para outras redes, do que necessariamente melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes. E aí, essa é a última, uma do Marx, que diz, a máquina, triunfo do ser humano sobre as forças naturais, converte-se, nas mãos dos capitalistas, em instrumento de servidão de seres humanos a estas mesmas forças. A máquina, meio infalível para encurtar o trabalho cotidiano, prolonga-o. Nas mãos do capitalista, a máquina, varinha de condão, para aumentar a riqueza do produtor, empobrece-o em mãos do capitalista. Então, ao invés de ser usado para o bem,
para a gente poder olhar e dizer, vai acrescentar à aprendizagem dos meus estudantes, elas nos sufocam, alonga o nosso trabalho, multiplica nossas tarefas e a gente não vê o resultado por nós tão esperado, que é o sucesso escolar dos nossos estudantes. Muito obrigada. Eita, minha gente. Não dava para pedir para a professora acelerar, né? Eu acho que foi muito importante. A gente trouxe muitas coisas para a gente pensar, né? Começando pela fala do professor Wellington e continuando aqui com a fala da professora. A gente vai abrir as inscrições. Então, gente, a gente está caminhando para o final, né? Não dá para a gente estender muito o tempo, porque a gente tem uma mesa que já está com 30 minutos de atraso, que é a próxima mesa, que também é uma mesa que mobiliza muito a gente, porque é a mesa sobre assédio moral. Então, eu vou passar a palavra para a professora Valquíria, ela vai respondendo as indagações e aproveita, já faz suas considerações, depois o professor Wellington faz. Eita, eita. Ainda bem que ela não falou que eu tenho 5 minutos, mas eu devo ter 5 minutos. Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações. Muitas das falas de vocês são contribuições, acrescem ao debate. Acho que a gente, quando se reúne, a gente sempre aprende, né? Sabe? A troca de experiência das resistências são grandes aprendizagens. Eu elenquei aqui, mais ou menos, por temário. Vamos lá. O Ronildo começa perguntando assim, quem se apropria e para quem são essas tecnologias? Como a gente disse, a gente não é contra a tecnologia. Mas a escola pública tem outras prioridades do que implantar uma plataforma. A fala do Isaac, ela é muito representativa. De que me adianta eu ofertar ao estudante uma plataforma, ou comprar uma plataforma para a escola, se essa escola não tem nem porta no banheiro, não tem água para lavar a mão, que é o básico. É disso que a gente está discutindo também. Quando eu olho a quantidade de investimento na compra de plataformas para parecer um Estado moderno, uma educação moderna, tem uma outra necessidade que a escola tem que está sendo negada. Então, esses dias eu vi na internet um postzinho assim, de que as nossas crianças elas estão se alfabetizando digitalmente antes de se alfabetizar de verdade. Porque elas sabem operar o celular, elas sabem se virar, mas elas não sabem ler um texto, compreender o que está sendo lido. Então, assim, nós não somos contrários. Eu sou professora de geografia. Eu adoraria ter à minha disposição para a aula plataformas ou recursos didáticos que fizessem com que o meu estudante, que nunca saiu da cidade, pudesse viajar ao mundo, ver coisas que a gente vê. Toda vez que eu vou, eu como professora de geografia, eu fico olhando da janelinha o relevo e aquela coisa toda, que normalmente a gente só tem uma fotinha no livro didático desse tamanico, e fico pensando, já imaginou se eu pudesse levar meus alunos tudo num voo? Né? Para ver o mundo de cima, o rio, os seus afluentes, o relevo, aquilo tudo que a gente fica tentando fazê-los imaginar, porque nunca viram na materialidade de olhar de cima. Então, assim, nós precisamos, sim, da tecnologia na escola. Nosso problema não é a plataforma, é como ela está sendo usada. Para que ela está sendo usada? Então, esse é o nosso grande problema. E aí, Ronildo, assim, não é para nós. Não é a preocupação não é o nosso estudante. Se fosse, a escola estaria linda e com um ambiente apropriado para a aprendizagem, antes da gente ter um computador ou uma plataforma na escola. Acho que o companheiro que fez a fala ali, que falou assim, aqui foram apresentados duas formas de se apropriar da tecnologia, ou de produzir a tecnologia.
E são perspectivas de para que eu quero e para que sociedade isso vai responder. Acho que a pergunta da Rafaela foi muito apropriada. Vou esperar o professor responder, que eu também tinha umas perguntas. Estava aqui, também quero perguntar umas coisas para o professor. Porque, assim, eu tenho uma produção, e aí não importa se é da tecnologia, se é da maquinaria, não importa o que a gente produz. O resultado do nosso trabalho é para melhorar a vida coletivamente, ou o resultado do nosso trabalho é para enriquecer alguém? Essa é a grande disputa sempre. Então, nós temos que refletir isso. Para que o nosso trabalho lá em sala está servindo? Como é que eu estou, mesmo que seja a alfabetização, como é que eu estou alfabetizando essa criança? Para quê? Com que perspectiva? Acho que de manhã falou isso. Para ser dirigente ou para ser dirigido? Então, essas são reflexões que passam de como se apropria do nosso trabalho. O modelo do Paraná. O modelo do Paraná não é novo. Ele tem inovações, mas não é novo. O modelo de educação do Paraná, infelizmente, é o modelo copiado de Sobral, que é o das metas, o do IDEB. Renato Feder e equipe foi ao Ceará diversas vezes. São amigos de dentro da casa do ministro. Então, quando a gente fala em disputar qualidade da educação, não é só a sigla partidária. Ela também passa pela nossa compreensão de para que a educação vai servir. Infelizmente, o nosso ministro é do PT, mas a gente não concorda com o projeto de educação que ele tem. A gente tem que dizer isso, e a gente já disse isso para o presidente, a gente já disse isso para os nossos companheiros que estão lá. Heleno estava aqui. Na transição, a CNTE só foi chamada para discutir o que ia fazer na educação porque nós forçamos, porque ela não estava entre as entidades que foram chamadas para discutir a transição na educação. Quem foi chamada? Fundação Lehman, Fundação não sei o que lá, Itaú, a CNTE não, os trabalhadores não foram. Nós tivemos que ir lá e dizer, como é que vai ser isso, governo? Espera aí. Então, a gente tem que disputar entre os nossos também. Porque, infelizmente, nem todos nós temos a mesma concepção de educação que a gente gostaria que tivesse. Segundo, vai se espalhando. Do mesmo jeito que o Paraná copiou, parte e piorou, outros vão copiando e piorando. Aquele livro que eu apresentei a capa ali, depois eu trago, vou ficar com vocês até amanhã, tem os 14 passos para uma educação de sucesso. O Feder desenhou isso. Então, é um modelo aplicável em qualquer lugar, só ir ajustando à realidade municipal ou estadual. Então, não tem muito segredo. A categoria. Há um processo de sedução, de dizer, nós também trabalhadores, o professor agora também é professor, então vamos lá, né? Infelizmente, tem no nosso meio gente que quanto mais fácil, mais facilitar a vida, melhor. Aliás, tem umas pessoas que eu olho e fico pensando, você tem noção que você está dando aula no serviço público? Você tem noção do que você escolheu para fazer da vida? Porque quer uma sala com todos os alunos padronizados, bonitinhos, limpinhos, cheirosinhos, prontos para recebê-lo, a iluminação daquele professor. Né? O professor entra na sala, ela deve dizer, bom dia, professora, boa tarde, professora. A gente diz, gente, escola pública é outra realidade. É a realidade da diversidade. Escola privatizada não é a mesma escola, não é a mesma coisa que escola privada. Escola privada seleciona. O primeiro corte é financeiro. Quem pode pagar, põe lá. Você já tem uma seleção de uma fatia da sociedade que não é todo mundo. Se a escola privada não der certo, a pública tem que estar lá, de pezinho, para receber todo mundo. Do que viaja para o exterior a cada recesso, ao que nunca saiu de Jabotão, que do bairro para o centro, fala, vou na cidade. Vou na rua. Então, assim,
Aí, eu que me disponho a ser professora da escola pública, não quero o estudante com dificuldade de aprendizagem, não quero na minha sala o estudante que, às vezes, tem um comportamento um pouco mais agitado diante de uma série de elementos que ela não quer nem olhar. Não quer ouvir o professor da sala de recurso multifuncional, porque ela vai culpar o aluno pelo fracasso do mesmo jeito. Gente, a gente tem que olhar para nós também. Quer lugar pior para nós do que sala de professor e conselho de classe? O Heleno falou isso aqui de manhã, porque falou ontem no fórum. Tem hora que a gente não suporta aquele lugar, que a gente tem um pouquinho de consciência. Não é assim, você fala... O Heleno falou aqui que o povo discutia na escola quando ele saía, né, quando ele não estava. A gente vai se tornando persona não grata. Aquele que a gente chega, o povo, lá venha. Eu fui diretora de escola. E participava, fazia questão de ler todo o material de semana pedagógica e tal. Um dia, uma professora que era muito minha amiga, que a gente trabalhou muitos anos na educação municipal, ela disse assim, Valquíria, as pessoas não te contrapõem nessa coisa dessa sua ansiedade, essa sua empolgação com a escola e com a aprendizagem? Porque você é a diretora agora. Mas, assim, tem um monte de gente que escuta, sai e vai fazer qualquer outra coisa. Mas a gente não pode desistir da nossa crença do que é a escola pública, do que é a educação pública. Isso é o central para nós. Porque nós temos que atender todos e todas. Eu sempre digo assim, se não existisse a escola pública, nenhum de nós estaria aqui hoje. Nenhum de nós. E se voltar o seu pensamento no passado, olha, alguns de nós fomos estudantes que os professores não queriam em sala. Que a gente olha umas criaturas hoje e diz assim, vixe, se voltar lá era eu. Concluindo. Tem resistência. Assim, o Paraná, ele é sempre um laboratório de políticas neoliberais, porque nós temos uma dificuldade no debate com a comunidade. Os estados do Sul se acham, né? Se acham os europeus da vida. E são extremamente conservadores. Então, quando eu faço um debate de uma educação libertadora, se eu citar Paulo Freire, o Sul está entre os estados bolsonaristas que negam Paulo Freire. Então, se eu tenho a coragem de negar Paulo Freire e o legado dele, eu nego uma concepção de educação. E isso passa pela escola. Ratinho Júnior não foi eleito com 70% porque os professores não votaram. Muitos professores votaram nele. E aí esse debate também é difícil na escola. Nós não temos bônus. Esse vai ser o primeiro ano da implantação de bônus. Então, assim, por isso que eu disse que era uma sedução. Porque é um convencimento que passa muito mais pelos valores morais do que pelo dinheiro. Esse ano vai ser o primeiro ano que as escolas que tiveram a melhor nota do IDEB vão ter um bônus. A gente não tinha isso lá. Aliás, a gente não tinha essa parafernália aqui até 6 anos atrás. Isso aconteceu por sobre nossas greves, por sobre as nossas mobilizações, e foi sendo enfiado de goela abaixo. Literalmente. A última greve que nós fizemos agora, de 3 dias, nós terminamos ela com o pedido da minha prisão pelo governador, porque nós estávamos enfrentando ele no processo da privatização das escolas. Tivemos que ir para o Tribunal de Justiça fazer mediação depois na mesa. O tribunal disse assim, senta aqui, APP e Estado. Vamos parar com essa brincadeira aqui, vamos ver o que a gente consegue livrar dessa briga. Porque ele não julgou o pedido. Nós saímos de lá com, teoricamente, uma multa de 100 mil dias, 10 mil no meu CPF e o pedido da minha prisão. Isso a gente conseguiu zerar. Mas eu chego daqui, quinta-feira, 2h30, 3h30, eu tenho que ir na delegacia fazer depoimento, porque o Estado abriu um inquérito criminal acusando a nossa greve de ato antidemocrático e terrorismo. Porque ele compara ao 8 de janeiro. Então, assim, nós tínhamos 20 mil pessoas na rua no dia da greve.
mais de 60% das escolas do Estado paradas, totalmente, e o resto parcial. Nós fazemos muita luta naquele lugar, mas é uma luta contra um processo muito duro e autoritário. Então, assim, vocês aqui têm a favor de vocês uma opinião pública que concebe um Estado progressista. Lá nós, utilitarista. Hoje a PP é o maior inimigo do governo no Estado. Ela é amada ou é odiada pela sociedade. Não é o PT. Aliás, o Beto Richa disse isso um dia em entrevista na Folha em São Paulo, que o problema dele não era o PT no Paraná, era a APP. Então, e o PT, o presidente do PT esse dia falou, olha, vamos lá, quem faz oposição ao governo aqui é a APP. Então, assim, a gente também é muito visado, muito perseguido, mas, em compensação, a gente tem muita força, o reconhecimento da categoria, e quando a gente chama, nosso povo vai para a rua, mesmo tendo falta, que agora nós tivemos, e o Estado considerou que a TV que ele colocou na sala para entreter os alunos era a aula dada e nós não vamos ter o direito de repor. Estamos recorrendo na justiça agora. Então, assim, muita luta. Preparem-se, sim, porque a gente tem que travar uma batalha para não deixar que nenhum passo eles avancem. Mesmo que avance, a gente vai barrando esse avanço para ele não atropelar a gente de uma vez e a gente continuar fazendo a defesa de uma escola pública de qualidade. Muito obrigada. Obrigada, professora Valquíria. Eu vou passar para o professor Wellington. Bom, eu vou começar pela pergunta que Nilson fez, que é uma pergunta de base mais conceitual, e depois eu vou tentar passar por algumas questões que vocês colocaram aqui, mesmo que algumas delas não tenham sido direcionadas diretamente a mim. A percepção, vou começar com essa provocação. A percepção de que houve aqui a apresentação de um lado positivo da tecnologia e de um lado negativo, ela é uma percepção enganosa. Eu apresentei para vocês uma contextualização do grupo de pesquisa. Por que uma percepção enganosa? Vamos lá. Nós estamos vivendo um momento da quarta revolução industrial. Tá? Na primeira revolução industrial, ela é marcada ali pela descoberta da automação a partir da máquina a vapor. A segunda revolução industrial, ela vem da automação a partir do domínio da eletricidade, no começo do século XX, a primeira no final do século XIX. A terceira revolução industrial, ela acontece com o advento da era da microeletrônica e da computação, no mundo pós-guerra, já com a polarização do lado capitalista e do lado socialista. A quarta revolução industrial, ela vem com o advento da inteligência artificial. E por que eu estou fazendo esse recorte das revoluções industriais? As tecnologias, elas não são neutras. A tecnologia, ela é construída em um determinado momento histórico, de acordo com um determinado modelo de sociedade, para preservar e desenvolver determinados modos de produção. E a inteligência artificial, nesse momento, ela está na crista da onda, capitaneando a quarta revolução industrial, porque nós estamos vivendo um momento de virada em que há um imperialismo tardio, né, onde o domínio dos Estados Unidos se torna muito mais perigoso, onde acontecem muito mais guerras, onde se abre mão do soft power, do poder, muitas vezes pelo convencimento, para atuar pela força, onde há a ascensão de uma nova potência, que é a China popular, a China socialista, né? E aí, falar de inteligência artificial é falar de trabalho, é falar do mundo do trabalho. E em cada revolução industrial surgiram tecnologias sociais,
são tecnologias que não dependem da materialidade da tecnologia. Tecnologia social é relação social. Surgiram relações sociais para adequar o mundo do trabalho ao novo modo de produção. Estão percebendo onde eu quero chegar? Na primeira e na segunda Revolução Industrial você tem o quê? Taylorismo, Fordismo, né? Na terceira Revolução Industrial, né, a coisa já não tem mais um nome tão claro, mas você começa a ter essa cultura das metas, dos prazos, né? Então, há uma repactuação, claro, a repactuação é a maneira de falar, porque é só do lado dos donos do capital. Há uma repactuação das formas de trabalho. E, nesse momento, a Revolução Industrial, capitaneada pela inteligência artificial, está fazendo uso da inteligência artificial para reproletarizar os professores e professoras. Precisamos entender isso. Tá? Então, a plataformização da educação, ela faz parte de um grande projeto de controle. É transformar o professor, a professora, num operário ultra especializado, onde ele vai trabalhar um conhecimento, mas não é mais um conhecimento bruto, digamos assim. É um conhecimento que vem na forma de dado, industrializada, numa plataforma padronizada. E na era da inteligência artificial, também se dá a luta de classes entre as nações, de uma maneira muito encarniçada. Nesse momento, nessa quadra da história, o Brasil está lutando pela sua independência, lutando contra forças internas, de fora e de dentro do governo, lutando contra influências do Império lá do Norte, dos Estados Unidos, da comunidade europeia, tá? E isso passa pela inteligência artificial. A inteligência artificial, teoricamente, tem alguém que é professor de matemática aqui? Temos alguns. 1, 2, né? Então, a inteligência artificial, o conceito de aprendizado em inteligência artificial consiste em ajustar funções matemáticas para mapear um universo em um outro universo. A inteligência artificial, portanto, ela não entende a realidade como ela é. Ela entende a realidade a partir da representação por vetores, por atributos numéricos. Tá? E ela responde a partir de números também. Tá? Por que que eu estou falando isso, né, do conceito de inteligência artificial? Ela precisa de um conjunto de treinamento a partir do qual ela vai ajustar essas funções. Aprendizado para a inteligência artificial é ajustar essa função de mapeamento. É o que nós chamamos de classificador. E esse processo é o aprendizado de máquina, que no meu grupo de pesquisa eu digo aos estudantes que quem falar machine learning está convidado a sair, né? Então, falar aprendizado de máquina, isso faz parte também da luta anti-imperialista, né? Valorizar a nossa língua. Então, nesse processo de aprendizado de máquina, o conjunto de treinamento é utilizado para ajustar os dados, ajustar o modelo, que é essa função de mapeamento, e um outro conjunto que tem as mesmas propriedades estatísticas, idealmente, desse conjunto de treinamento, que é o conjunto de teste, é usado para validar. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a inteligência artificial é um processo matemático, computacional, que aprende a partir da história. Essa história está representada na forma dessas bases de dados. Ela é modelada na forma de números, mas é a história. Então, se eu encarar a inteligência artificial como uma tecnologia neutra e eu aplicar simplesmente na educação, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar um modelo desses de LLM, né? Large Language Model, grande modelo de linguagem.
e eu vou treinar contextos. Mas não existe, todos e todas nós sabemos disso. Texto sem contexto é pretexto. Né? E aí, esse modelo de linguagem vai aprender a partir de textos que nós não sabemos quem fez a curadoria. Quem escolheu esses textos? Quem escolheu? E aí, não, OpenAI, ChatGPT, Gemini ou Gemini, várias tecnologias lá que apresentam seus modelos, mas não dizem como eles aprenderam. Então, e aí propõem, como em São Paulo, como no Paraná, que esses modelos substituam livros. E mesmo quando não há uma proposta que venha do Estado, né, de influência neoliberal, há também uma cultura que vai se estabelecendo, e alguém me perguntou sobre plágio, né, de consultar esses modelos de linguagem para responder questões. E aí eu desafio cada uma aqui a fazer uma pergunta para ChatGPT, Gemini, qualquer um desses sistemas. Um israelense tem direito a se defender? A resposta vai ser bem clara. Um palestino tem direito a se defender? E todos vão começar, eu já fiz esse teste. Esta é uma questão complexa. Certo? Esta é uma questão complexa. Porque o que está ali? O que está ali são os textos que alimentaram aquela inteligência artificial, são textos com um viés ideológico claro. Tá? Estão entendendo isso? Então, precisamos ter ferramentas, já que não faz sentido falar em ser a favor ou ser contra as ferramentas de inteligência artificial, nós precisamos, como profissionais de educação, exigir, vai trazer uma ferramenta. Quem fez essa curadoria? A sua ferramenta é auditável? Eu tenho acesso aos textos que embasam a consulta feita por essa ferramenta inteligente? Porque eu sou professor, eu sou professora, antes eu escolhia o livro didático, agora está me dando uma ferramenta. Qual é a base que essa ferramenta responde? Qual é a literatura dela? Qual é a política de atualização dessa ferramenta? Não podemos aceitar as tecnologias como se elas fossem neutras. Elas vêm segundo projetos de sociedade. E aí o governo Lula queria chamar a atenção para isso, porque aconteceu, mas não foi muito divulgado na mídia. O governo Lula passou uma tarefa muito interessante, muito importante para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Pediu para a ministra Luciana Santos para organizar a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e construir o Plano Nacional de Inteligência Artificial. Esse Plano Nacional de Inteligência Artificial, ele contemplou as principais prioridades de Estado, não de governo, de Estado para o Brasil. Para quê? Para que nós possamos construir uma nação soberana e que tenha soberania sobre os dados, porque a pressão das big techs, das grandes empresas de tecnologia, dos setores, né, do financismo, é para que nós tratemos os dados como se fossem commodities. Brasil, dê seus dados, porque eles são um novo petróleo. Então, a gente tem que dizer de volta, e isso o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial fala, né, não com essas palavras. Se os dados são petróleo, nós não vamos dar petróleo bruto. Nós vamos construir soluções brasileiras para os problemas do Brasil. E aí 2 coisas são muito importantes que o governo Lula assumiu o compromisso. Construir um supercomputador brasileiro para desenvolver as soluções brasileiras, né? Modelos de linguagem com português do Brasil e suas variantes. Quem aqui é linguista?
Tem alguém que é professor de língua portuguesa? Tem você aqui, tem mais um, né? Então, não dá para falar nesses modelos excluindo os linguistas, excluindo quem é da literatura, né? Excluindo quem trabalha com a língua, né? E o supercomputador brasileiro é a ferramenta para nos dar uma independência com relação às plataformas estrangeiras. Nós precisamos construir nossas próprias ferramentas. E essas ferramentas precisam trazer o nosso jeito de ser voltadas para resolver os nossos problemas, e é preciso que essas ferramentas sejam éticas, que tratem os dados não simplesmente como commodities. Por quê? Isso já está acontecendo. Vou falar uma coisa meio pesada aqui, mas que todo mundo sabe. As redes sociais, elas transformaram a democracia liberal numa grande mentira. O seu voto foi hackeado. E ele foi hackeado a partir dos dados que são obtidos da sua participação nas redes sociais. Tá? Precisamos prestar atenção nisso. Será que a gente deve concordar com um modelo de sociedade onde a gente encara que Instagram, Facebook, Meta, WhatsApp, tal, tudo isso é como se fosse ferramenta neutra? São ferramentas de comunicação social. Devem estar submetidas a uma política de comunicação. Eu faço parte de um movimento latino-americano chamado ELA-IA, Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial. Eu convido vocês a conhecerem, que é uma forma da gente olhar para a inteligência artificial e também para outras tecnologias, né, com um recorte latino-americano e voltar para a nossa realidade. Tá? Isso aí perpassa também as questões éticas. Eu não tenho como aprofundar nessas questões agora, até porque meu tempo está acabando, né? Mas, muito em breve, aliás, já agora, né, nós podemos utilizar ferramentas de IA para avaliar políticas públicas e também recomendar a construção de novas políticas públicas. Mas mesmo essas ferramentas de avaliação, elas precisam que nós as dominemos, que nós as controlemos, porque não é a IA nem outra tecnologia que vai nos dominar. Por trás de cada tecnologia existe uma ordem social. Existem classes, existem interesses de classe, interesses extranacionais e pessoas, né, que vivem de nos explorar. Muito obrigado.